Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Ô Farma, você já pensou em trabalhar como um representante na indústria farmacêutica ou ainda como um MSL? Bom, eu gravei esse vídeo aqui para o nosso canal Farmacêutico de Valor de uma forma muito especial porque todas as semanas eu conheço pessoas que querem sair, querem migrar do varejo. Tem pessoas que querem ir para o varejo, tem pessoas que querem sair. Naturalmente você sabe que o varejo hoje é a nossa maior porta, não é? A nossa fonte de oportunidades hoje para atuação farmacêutica é o varejo, mas o varejo não combina com todo mundo, definitivamente ele não é para todo mundo. Então, para você que às vezes tem interesse em conhecer uma nova área ou está pensando em ir para a representação médica, eu tenho certeza que essa entrevista que você vai ver agora pode abrir aí um panorama muito interessante, tá? E eu chamei um convidado muito especial, que é o Brás Cairo. Gente, o Brás, ele é coach. O Brás, ele é especialista em inteligência emocional, trabalha com liderança, com a comunicação das pessoas e o mais impressionante, o Brás tem quase 30 anos de indústria farmacêutica e já passou por as 3 das 10 maiores companhias farmacêuticas do planeta. Então é um cara muito experiente, um cara de um coração enorme que dedicou parte do tempo dele para transferir isso e, enfim, abrir aqui pra gente um pouco da visão dele desse mundo, um mundo, como ele mesmo diz, um mundo fechado de alguma forma, mas com várias portas abertas. Então, se você tem interesse nessas áreas ou quer saber um pouco mais sobre essa atividade farmacêutica, se liga nessa entrevista que tá muito bacana, tá legal? Eu só preciso te pedir uma coisa. Essa é a nossa primeira entrevista do Farmacêutico de Valor. Então eu preciso que você me escreva dizendo: Inácio, gostei, Inácio, faz mais, ou Inácio, para com isso, tá muito ruim, ou puxa vida, veja outra área. Eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou dessa entrevista e como que a gente pode contribuir mais para que a nossa profissão farmacêutica siga, ascendente, crescendo, se desenvolvendo, e nós, farmacêuticos, da mesma forma, né? Em comunidade, reunidos, principalmente aqui no Farmacêutico de Valor, indo para frente, construindo e não mantendo ou só segurando a casa no dia a dia, tá legal? A gente quer, ver a profissão arrebentando. Então, aproveite essa entrevista espetacular que eu fiz com o Brás, não perca a 4ª resposta dele. Olha isso, a 4ª resposta dele. Eu acho que tem um ponto muito interessante, tá legal? Então, roda a entrevista. Muito bem, pessoal. Então, aqui hoje no Farmacêutico de Valor, a gente conseguiu uma entrevista super especial com o Brás Cairo. Brás, muito obrigado por reservar aí sua agenda, reservar parte do seu tempo para contribuir aqui com os profissionais farmacêuticos, com a carreira farmacêutica. Eu tenho o privilégio de, todas as semanas, poder conversar e estar junto de vários farmacêuticos, e muitos deles têm dúvidas, me perguntam a respeito de transição de carreira, de ir para a indústria, e eu acho que nesse momento a gente vai ter uma boa chance aqui, uma oportunidade única de poder falar mais sobre isso e, quem sabe, com alguma informação da sua vasta experiência nesse setor, nesse ramo, enfim, que move, né, o nosso mercado fortemente, poder contribuir com mais farmacêuticos, com mais pessoas no nosso Brasil, tá legal? Então, muito obrigado aí por ceder essa entrevista para a gente e compartilhar um pouco da sua genialidade aqui conosco, tá legal? Bom, Inácio, eu fico feliz. Quando eu soube desse seu convite, eu prontamente aceitei.
porque eu sei da importância do seu trabalho, como você tem contribuído aí com os profissionais da área de varejo, principalmente o varejo farmacêutico, na verdade, notadamente o varejo farmacêutico, e inclusive eu venho trabalhando há 2 anos conhecendo esse tipo de profissional e tenho me encantado com as coisas e com os desafios que esse profissional ele enfrenta. E sabendo hoje que você é uma pessoa que pode fazer com que esse profissional ele cresça, prontamente eu aceitei o seu convite, é um prazer estar aqui, é um prazer falar para todos que estão te ouvindo. Maravilha, meu amigo. E já para começar logo, dando a largada aqui, Brás, você começou, a gente estava conversando, falando sobre isso, você começou aí há quase 3 décadas, né? Vamos revelar aqui já o seu segredo. E, cara, como é que você vê de mais de 20 anos atrás o cenário de representantes da indústria, o cenário de representantes de pessoas que visitam os médicos, que visitam as drogarias, os chamados PDVs, né, os pontos de venda. Como que era isso, cara, há 20 e poucos anos atrás, e como que você vê essa transformação hoje, principalmente naquilo que tange o farmacêutico? Tinha muito farmacêutico lá atrás, tem mais hoje, como que você vê isso aí? A indústria farmacêutica ela é muito dinâmica e ela difere muito do que foi há 30 anos de verdade, né? Há 30 anos, por exemplo, as questões técnicas elas eram muito menos valorizadas que hoje. O profissional entrava na indústria farmacêutica sequer com um curso superior. E, como eu disse, esse dinamismo fez com que as exigências fossem cada vez maiores. Logo depois, o profissional da indústria ele precisou se atualizar com a parte técnica, com a parte operacional e com a parte de habilidades interpessoais e de inteligência emocional. Então, o que ocorre? Houve uma grande mudança. Sempre houve profissionais de farmácia que tinham interesse em entrar na indústria farmacêutica pela proximidade que havia entre o profissional do PDV com o profissional propriamente da indústria. Então, sempre houve esse contato. Inclusive, eu gosto de contar, tem um grande amigo que me levou para a Pfizer, lá nos idos dos anos 90, ele era farmacêutico. Inclusive, ele tem uma história bonita. Ele começou como representante e chegou à diretoria internacional da Pfizer. Quer dizer, a pessoa que soube fazer a leitura do seu tempo e aproveitar as oportunidades. Inclusive, eu devo muito a esse meu amigo, Marco Aurélio Feazoli, que é uma referência em termos de indústria farmacêutica, pelo próprio histórico, pela própria ética profissional e pelo fato de ser um ser humano assim profundamente conectado com a necessidade do outro. Isso eu atribuo o fato dele ter sido farmacêutico. Fantástico, meu caro, fantástico. Sempre inspirador ouvir as histórias de sucesso. Agora, me conta mais uma coisa, Brás. Muita gente acaba me perguntando o seguinte: Inácio, eu quero ir para representante, e isso significa que ele já venceu a primeira etapa, né, que é o que precisa. E com isso eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, na sua visão, quais são as habilidades, o que um profissional, considerando um profissional farmacêutico, tá, que eu vejo, como você também disse, cada vez mais entrando nesse mercado, o que um profissional farmacêutico hoje precisa ter para, de alguma forma, fazer esse trabalho bem feito, fazer com sucesso e, principalmente, né, Brás, se sentir bem com isso, gostar de fazer isso. Então, a primeira pergunta é o que ele precisa para, enfim, de alguma forma se dar bem. E a pergunta que eu queria emendar é o seguinte: muita gente que se identifica com o que precisa quer entrar, mas acredita que por não ter experiência no currículo, não terá chance numa entrevista, não terá chance num processo seletivo. E aí eu queria saber a sua opinião. Como que ele pode, de alguma forma, construir isso? Se é possível construir um caminho onde ele tenha maiores chances no processo seletivo para poder brigar por uma vaga como essa? E, enfim, a sua visão, então, do antes e do depois. O que ele precisa? E tendo o que precisa, como que você vê o processo seletivo aí para quem ainda não esteve, vai na cadeira do representante? Excelente pergunta, Inácio. Em primeiro lugar, o profissional farmacêutico ele deve saber o que de fato ele quer. É o primeiro ponto. Porque existe aquela pessoa que quer entrar na indústria e ser um representante. Viver como representante,
que aliás é fabuloso. A vida do representante, em termos de aprendizado, de contribuição, de ganhos pessoais e profissionais, é sensacional. Só que se você pensa só nesse nicho de representante, você restringe muito o leque. Há muita coisa para se fazer na indústria, principalmente para um profissional que tem habilidades assim muito pontuais nas questões de farmacologia, que é algo muito valorizado. O médico, por exemplo, no caso de um representante, quando ele conversa de igual para igual com o médico, e às vezes o supera em termos de conhecimentos técnicos referentes a uma substância, esse tipo de credibilidade faz com que o representante, no caso farmacêutico, seja muito respeitado. Mas esse leque ele acaba se restringindo, porque há muitas coisas e muitas oportunidades para esse profissional. Então, a primeira coisa, para esse profissional, o que é que você quer na indústria? Então, primeiro, você tem que descobrir o que você quer. Segundo, você tem que saber o que é a indústria. É um mercado completamente diferente. Aliás, é reconhecido como um dos mercados mais fechados do mundo. E, de fato, é. Mas eu vou dizer o seguinte, há brechas pelas quais você pode adentrar na indústria. Uma vez que você adentra na indústria, significa que você passou por etapas. Você gosta de pessoas, você tem facilidade numa relação interpessoal, você é movido a desafios, você é uma pessoa organizada. Muitos dos profissionais farmacêuticos já têm essas características, porque já lidam com o elemento humano. Já são pessoas que são preocupadas com outras pessoas, já são pessoas voltadas para a contribuição do outro. Mas não basta, Inácio. É importante que se saiba que a linguagem na indústria é totalmente outra. Portanto, a construção do currículo ela é completamente diferente. O currículo ele deve ser o seu vendedor para a indústria farmacêutica. E o currículo não deve destacar o que você é, mas sim o que você faz e o que você vai, vamos dizer assim, contribuir para aquele nicho de mercado. Então, não é uma coisa tão simples, há etapas também, há etapas a serem concluídas. Quando, por exemplo, você consegue uma oportunidade, vamos dar um exemplo, você conseguiu uma oportunidade de fazer uma entrevista em determinado laboratório farmacêutico. De antemão, é importante que você busque informações sobre aquela empresa. Informações, por exemplo, o resultado, em termos de faturamento no último ano, os lançamentos mais proeminentes daquela indústria, os lançamentos futuros. Então, quando você vai para uma entrevista munido dessas informações, você já se diferencia dos seus concorrentes. Então, esse conhecimento prévio vai de uma pesquisa prévia também. Show de bola. E, meu amigo, para a gente já está caminhando aqui para o final, é o seguinte, uma dica, ou duas ou três, enfim, o que você tiver, para quem hoje está na dúvida se, enfim, daria certo como representante ou não, o que a pessoa precisa entender de antemão, assim, aquela sementinha que fala, caramba, se eu fechar esse ciclo aqui, talvez seja para mim. Como que você entende isso? Você que trabalhou com tanta gente, você que viu e vê até hoje e ajuda até muitas dessas pessoas a se desenvolverem profissionalmente com o seu trabalho, o que você vê que faz a diferença ali de quem dá certo, de quem acaba se destacando como um representante? Ao longo desses anos, Inácio, eu treinei muitas pessoas, como eu disse, né, que entraram na indústria farmacêutica e criaram uma carreira com longevidade. Começaram como representantes e alcançaram outras funções, gerentes de produto, gerentes de treinamento. O mais importante é ser aberto às oportunidades, porque talvez esse profissional de farmácia não queira ser um representante, mas é uma das portas de entrada para a indústria farmacêutica. E no âmbito do representante da indústria, o representante ele consegue enxergar oportunidades de crescimento. Então, eu sugeriria que o modo mais fácil seria ser representante, mas não apenas. Hoje existe uma função chamada MSL, Medical Science Liaison.
É um profissional gabaritado em farmacologia que é solicitado pelo médico. Veja só, o médico chama esse profissional no consultório para tirar dúvidas concernentes a aspectos farmacológicos da droga, reações adversas, efeitos colaterais, o modo de se utilizar corretamente. Então, veja, que talvez a maioria dos seus telespectadores não tenha ouvido sobre essa função nova, MSL. Então, é uma oportunidade também para esse profissional. Show de bola, Braz. E assim, indo direto ao ponto, né? Como que funciona os ganhos salariais mesmo de quem está como um representante hoje na indústria farmacêutica? Os ganhos envolvem um fixo e um variável. O variável é a premiação. A premiação tem muito a ver com meritocracia, com superação, com atingimento de metas, que é uma coisa que o profissional, o farmacêutico, já está habituado. Então, eu diria, Inácio, entre 10 e 15 salários mínimos, aproximadamente, dependendo de cada empresa, mas em torno disso. E um MSL, a gente pode imaginar acima disso. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Em alguns minutos, a gente pôde falar, acho que desse importante papel que o farmacêutico vem assumindo cada vez mais, um papel dentro da indústria como representante, que é um elo, né, entre a farmacologia e a medicina. Eu acho que o paciente tem muito a ganhar quanto mais a gente conseguir fazer esse encontro dessas duas profissões. A indústria ganha, mas eu tenho certeza que quem mais ganha com isso é o paciente que está ali no final da ponta, é quem mais precisa, e a gente levando boas informações, né, nesse cruzamento, nesse elo indústria, médico, a própria ciência, né, ligando, conectando todo mundo, acaba, enfim, transformando isso em atendimentos melhores, em tratamentos melhores. Então, muito obrigado por esses importantes minutos. Eu tenho certeza que ajudou enormemente muitas pessoas que tinham dúvidas dos ganhos, tinham dúvidas até do que precisa para começar, tinham dúvidas se, puxa vida, eu nunca trabalhei como representante, tenho chance num processo? Tem sim, o caminho não é fácil, mas o caminho existe, e para quem combina, para quem vai, enfim, fazer isso com valor e gerar também, né, felicidade para o seu dia a dia, existe um caminho próspero dentro desse circuito aí da indústria farmacêutica. E você falou uma coisa que, cara, para a gente é super importante, porque a gente escuta muito que um profissional farmacêutico, enfim, ele fez farmácia e vai ser pobre, sabe, vai ganhar mal. E acho que de 10 a 15 salários é muito mais do que a média que a gente tem hoje. Então, para quem também está conectado com isso, talvez seja uma notícia relevante, mas é claro que a gente sabe que não é só dinheiro, o conjunto precisa fazer sentido, tem que ter propósito naquilo para fazer bem feito. Então, muito obrigado pelos seus minutos, meu amigo. Eu sei que a agenda é super corrida, mas eu tenho certeza que ajudou, e com o trabalho que você faz, continuará ajudando muitas pessoas, principalmente os farmacêuticos. Eu sei que você tem uma jornada muito próxima hoje com os farmacêuticos, isso é uma coisa muito especial para a gente, ter uma pessoa do seu calibre trabalhando no desenvolvimento profissional dos farmas. Então a gente fica por aqui, um grande abraço, Braz. A gente espera te encontrar de novo, hein, cara? A gente tem que fazer mais esse MSL aí, puxa vida, a gente nem estava ligado para isso. Eu acho que só isso aí já valeria uma série inteira. Então, muito obrigado mesmo, meu amigo. Eu fico muito honrado, Inácio. Eu tenho aí aprendido muito trabalhando com esse tipo de profissional, que tem me ajudado também no meu crescimento humano. Fico feliz em poder ajudar. Estou à disposição. Quantas lives, quantos bate-papos como esse você quiser marcar, eu estou à disposição para ajudar, como eu venho ajudando e como você vem ajudando também, tantos profissionais a serem profissionais padrão ouro, profissionais farmacêuticos de referência que vão deixar um legado na história. Então, um abraço para você, Inácio, e para todos os seus ouvintes. Show de bola, pessoal! Eu aqui novamente, só para dizer o seguinte, e aí, curtiu? Gostou do ponto de vista dele, do que ele colocou? Já sabia do MSL? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá legal? Um grande abraço, Farma!